A graça e a paz, meus irmãos. Eu não sei se você está percebendo, mas tem um bom perfume nesse lugar. Um bom perfume está no nosso meio e a presença do Espírito Santo. Eu vou falar. Porque se apegou a mim com amor e se desapegou das coisas naturais, eu te levantarei como coluna para esta casa. Para todo crescimento precisa de colunas fortes. E vocês são elas. Amém? Recebem em nome de Jesus favor e graça. Em nome de Jesus Cristo. Favor e graça. Colunas fortes para o crescimento devido. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, diz meu Deus. Você pode cantar isso comigo? Canta pra ele. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Tem um perfume nesse lugar, irmão. Vocês não estão percebendo isso? Eu virei um admirador de perfume, mas igual a esse aqui não tem, né? Eu sinto um cheiro forte. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Move-se não só dentro de nós, nos instruindo, mas faz aquilo que é a tua vontade. É o teu nome, Jesus, que é exaltado. Para ti que estamos aqui. Envolve-se em tudo que fazemos. Nós te agradecemos por uma manhã gloriosa, de vidas transformadas. Cada um de nós pedimos a ti, em nome de Jesus, Espírito Santo. E os que creem, digam amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para os ministérios, o Ministério de Música. Eu vou pedir para o meu irmão ficar. Pega uma cadeira para ele poder sentar, uma cadeira mais alta, se possível. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar nesse lugar, ao meu pai espiritual, meu pastor Edilson de Lira, a minha mãe Misiaélia. Se eu estou pregando aqui, falando de Deus, foi através da vida, do ensinamento que eles trouxeram para mim, as correções. Eu sou muito grato pela vida do meu pai espiritual. Agradecer ao pastor Isael Itade pelo convite de estar aqui. Que privilégio fazer parte desse tempo tão precioso, né? Dessa virada de chave, desse novo tempo, dessa porta que se abriu. Agradecer aos meus irmãos do Projeto A Rede que se dispuseram, né? Abriram mão do trabalho para estar aqui servindo ao Senhor. Eu estou vendo aqui o Will, estou vendo o John, né? Os demais que estiverem aí, se eu não estiver vendo, me perdoe, mas cada um de vocês recebam a minha gratidão por vocês estarem sempre dispostos a servir ao Senhor. Amém? Obrigado ao corpo pastoral e à minha família, Verbo Caruaru. Que bênção.
Que bênção, gente, que bênção. Amém? Eu tenho uma mensagem no meu coração que é falar sobre a simplicidade, o caminho para o sobrenatural. Deus continua se movendo. E eu posso te garantir uma coisa, por algumas experiências pessoais. Ele costuma se mover de maneira simples. Nós sempre queremos ver o espetacular, mas ele continua sendo simples, tá? Às vezes as pessoas confundem, mas Deus é tão grandioso, como ele vai se mover de forma simples? Foi a forma que ele escolheu. Mantenham-se humildes. Normalmente o que Deus quer entregar para você, Ele confia para a pessoa que você menos despreza. Para aquela pessoa que você mais despreza, aquela pessoa que você não dá nada por ela, é justamente essa pessoa que Deus vai entregar tudo que a gente precisa. É por isso que Ele disse: mantenha os corações humildes, porque os humildes eu exalto, mas aos soberbos eu rejeito. Diga comigo: simplicidade, o caminho para o sobrenatural. Talvez a resposta da sua vida está sentado do seu lado. Eu sei que muitas vezes os ministros chegam aqui cheios da unção, da palavra, com esse lugar separado para ser ministrada a palavra de Deus. Mas Deus vai usar pessoas que estão do seu lado, sentado atrás de você, na sua frente. E a minha palavra para você é: incline-se para ouvir o que Deus quer dizer a você. Quando a gente quer ouvir algo, a gente simplesmente inclina. Se alguém estiver falando comigo e não estiver escutando, eu digo: como é? Se inclina. E Deus vai estar falando com cada um de nós nesta manhã. Não é fácil ministrar aqui na frente do meu pai espiritual não, viu? Mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. E eu posso dizer a você que a felicidade normalmente se encontra nas coisas simples. Às vezes a gente almeja alcançar alguma coisa, um bem, uma conquista, tudo lícito, não há nada de errado quanto a isso. Mas quando a gente chega lá, a gente fala: não é isso. E às vezes eu lá em casa eu saio e vou andar e desço e vejo o sol batendo no rosto, a brisa, olho para o rio. Eu digo: é isso. E entro em casa e vejo a minha esposa, os meus filhos, e deito na cama. Você sabe qual é a parte mais prazerosa da minha vida? Primeira, a oração de estar em contato com o Abba. E segunda, estar deitado na cama com meus filhos e minha esposa nos meus braços. E assistindo um programa, conversando, jogando. Coisas simples, que não tem preço. Não tem preço, meus irmãos. Eu quero ler com você uma passagem bíblica um pouco extensa, mas eu quero que você preste atenção. Ela está lá em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1, a gente vai ler até o 16. Diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Deus está curando pessoas aqui, sim. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria orar por mães que desejam ter filhos. Então Naamã foi contar isso ao Senhor, dizendo: assim e assim falou o jovem que é da terra de Israel. Versículo 5, o rei da Síria respondeu: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviarei a Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus?
com poder de tirar a vida ou de dá-la para quem vier a mim? Um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Versículo 8: Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe vir a mim e ele saiba que há profeta em Israel. Versículo 10: Eliseu mandou dizer ao mensageiro: vai, leve 7 vezes no Jordão, a sua carne será restaurada e você será limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava certamente que sairia para falar comigo e ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre mim no seu lugar e na minha lepra e restauraria o leproso. Versículo 12: por acaso não são Abana e Fardar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta, foi embora muito irritado. Versículo 13: então os seus oficiais aproximaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou ao Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, e cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Aqui está contando a história de um homem que não é qualquer homem, ele é um general de guerra. E ele sai do seu país para outro, com cavalos, na sua carruagem. Ele não estava indo de um bairro para outro, ele não estava indo de uma cidade para outra dentro de um estado, né? Ou de um estado para outro dentro de um país. Ele estava indo de uma nação para outra em uma carruagem. Então ele estava com muita expectativa. A primeira coisa que aconteceu ali foi uma indicação de uma menina, e essa menina disse para ele: se você for em Israel. E essa menina, ela tinha sido cativa, ela tinha sido ganha em batalha, e ela veio servir a esse general que estava leproso. Esse general teve o primeiro passo de simplicidade, que foi ouvir a instrução de uma garota. A resposta que ele estava precisando não veio de um profeta, não veio de um rei, não veio de um governador, veio de uma serva. E aquela instrução levou aquele homem na direção do milagre. Deus se movendo de forma simples, através de mensageiros que a gente não espera. Deus costuma entregar presentes na embalagem que você não esperava. Deus, ele é especialista em fazer isso conosco. Então aquele homem, ele vai e ele tem uma expectativa de que o profeta viria e colocaria as mãos sobre ele para que ele fosse curado. Mas o profeta só manda o seu mensageiro e dá uma instrução: vai no rio Jordão, mergulha 7 vezes e serás limpo. Ele esperava algo grandioso vindo dos céus, talvez uma bola de fogo, um raio, um trovão, uma voz que estremecesse, um terremoto. Mas não, o profeta nem o recebeu e disse: vai, mensageiro, diz a ele para ir no rio Jordão. Você sabe o significado da palavra Jordão? Jordão é um rio de Israel. Não é um rio tão bonito assim, nem tão limpo. É um rio até um pouco lodento, tem lodo nele. A gente esteve lá, fizemos um batismo, não foi, pai, na ida da caravana para Israel. Fomos 2 vezes lá, fizemos esse batismo. É poderoso, mas o rio é um rio de lodo. E então esse general fala: não temos rios melhores na nossa nação? Por que logo mergulhar nesse rio sujo? O profeta nem veio me receber, eu saio do meu país com ouro, com prata, chego aqui para entregar. Ele nem tem a reverência de vir me receber, manda um mensageiro. Ah não, ele se voltou indignado e foi embora. Então ele mais uma vez ouve a um servo.
E um soldado diz para ele: Senhor, pai, se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele te pediu algo simples, por que não fazer? Então aquele homem entra no Rio Jordão, e o Rio Jordão quer dizer aquele que desce. A gente precisa descer de pedestais, irmãos. Tem muita gente perdendo o pescoço porque não quer largar a gravata. Nós precisamos descer. O Senhor Jesus disse: aquele que quer ser grande no reino de Deus, sirva a todos. Nosso propósito é servir uns aos outros, e grande será a nossa recompensa, irmãos. E eu estou de olho nela, não sei você, mas eu estou. Eu serviria a Jesus de todo o meu coração, porque Ele me curou, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me enxertou como filho na sua família. Isso já bastava, não precisava mais nada. Mas Ele disse: tem uma grande recompensa para vocês. E assim como Moisés, olhando firmemente para a herança proposta, é estar com esse coração simples para receber o que Deus quer dar. Em João, no capítulo 5, abre a tua Bíblia lá, por favor. João, no capítulo 5, a partir do versículo 2, aconteceu a história do tanque de Betesda. Vamos ler. Existe ali junto, no versículo 12 em diante, ao portão das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o hebraico, qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos e paralíticos, esperando a água se mover, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando. O primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, então perguntou: você quer ser curado? Aqui deixa um grande ensinamento para nós. Deus nunca vai fazer algo que a gente não quer, por mais que a gente precise. Mas se a gente não tiver a simplicidade de reconhecer que precisa dele, Ele não vai fazer nada. Tem pessoas que ficam assim: se Deus de fato existisse, por que tem tanto sofrimento, tanta criança sofrendo, tantas famílias sofrendo? Ele não está vendo tudo isso? Está. Mas Deus também vela para cumprir a sua palavra. Ele nos deu livre arbítrio. Ele não trouxe uma imposição para nós. É se quiser e se ouvir. Se quiserdes e me ouvir, diz Isaías 1,19, comerás o melhor. Não é quando chegar no céu, é começando daqui, nesta terra. No versículo 7, o enfermo respondeu ao Senhor: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água ainda é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Eu quero trazer um entendimento para essa passagem aqui. Primeiro, que esse homem, ele não era um aleijado. Se você ver, ele era um paralítico, era alguém que estava parado. Ele estava lá todos os dias. Ele queria que alguém o lançasse no tanque. Ele poderia muito bem ir para o tanque, mas ele esperava que alguém o levasse ao tanque. A segunda entendimento dessa mensagem é que Jesus Cristo, ele não o conhecia. Ele não sabia que quem estava falando com ele era Jesus. Se você ler os versículos posteriores, ele vai dizer: foi um homem que esteve aqui, falou. Ele não disse: foi Jesus, aquele que cura, que é o famoso. Não, ele não sabia que era Jesus Cristo. Ele simplesmente se apega, meus irmãos, à palavra de um homem. E aquele homem diz: levante, pegue o seu leito e ande. Ele simplesmente pegou a palavra do homem. Ele não disse: é Jesus que está falando, então se é Jesus, então eu vou levantar. Não, ele só pegou a palavra. Jesus disse: pegue o seu leito, levante e ande. Você sabe que ali no tanque de Betesda
É uma grande piscina esse lugar. E se é grande nos tempos de hoje, eu estive lá e vi essa piscina. Imagina para aquele tempo. Era muita gente reunida naquele tanque. E aquele tanque era um lugar que se reunia muitos surdos, cegos, mudos, aleijados, paralíticos. Tinha muita gente ali, gente de todo tipo. E aí esses homens, eles ficavam gerando expectativa em um anjo descer do céu. E eles viviam o tempo todo olhando para o céu, esperando um mover extraordinário, espetacular, para que quando o anjo descesse e sacudisse as águas, o primeiro que pulasse dentro d'água seria curado. Então qual era a expectativa? Aqueles que estavam lá e conseguiam enxergar ficavam olhando para o céu, olhando para a piscina, olhando para o céu, olhando para o tanque, olhando para o céu, olhando para o tanque, olhando para na hora que mexesse, o primeiro que pulasse seria curado. Mas entenda, enquanto aquela multidão estava com a expectativa no tanque, a resposta dele caminhava no meio deles de maneira simples. E Jesus entra no tanque de Betesda, e eles olhando para a piscina, e Jesus passando por eles, até que Jesus olha para um homem e pergunta se ele quer. A pergunta que Jesus faz para nós é: você quer? O espetacular estava na mente das pessoas. Algo vai acontecer, um anjo vai descer no céu. Mas a resposta estava assim, próximo de cada um deles, de forma simples, dizendo: quer? Se eles estivessem com os olhos atentos, eles viriam o Criador dos céus e da terra caminhando junto com eles. Mas até os dias de hoje as pessoas continuam esperando o espetacular. Deus se move de forma espetacular. Eu não estou querendo dizer que Deus não faz coisas espetaculares. Ele faz, está nas escrituras. Ele abre o mar vermelho, ele faz maná cair do céu, tem milagres miraculosos, fogo desce do céu. Mas ele continua fazendo todos os dias, na minha e na sua vida, movimentos singelos, movimentos simples. Como é que o Espírito Santo fala conosco todos os dias? Por um testemunho interior. Ninguém que está aqui que aceitou Jesus Cristo porque Deus desceu no seu quarto e falou com você. Foi uma mensagem, foi uma canção, eu não sei qual foi a forma, mas foi uma forma simples, que você sabe porque sabe que é filho de Deus. Eu lembro que aos 17 anos eu estava dentro de um ônibus viajando, tocando em bandas bailes. E eu lembrei, pastor, que o senhor disse assim: a gente passou muitas noites atrás do trio. Só que agora a gente continua atrás do trio, mas do trio perfeito: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora sim. E eu deitado no meio de um corredor de um ônibus, e tinha 3 integrantes que já estavam dado aviso prévio, né, para ir embora, já iam sair, tinham se convertido. Eles já estavam indo embora, e ele me via deitado, eles me chamavam de velhinho. Eu disse: velhinho. E aí ele me acordou, e eu levantei, eu dormia no meio do corredor, porque eu gostava de deitar. E aí eu levantei, aí ele fez assim: você já ouviu falar de Deus? Aí eu disse: ouvi, mas tinha muito tempo lá atrás. 2 senhoras bateram na porta de casa e me falaram sobre Deus. Minha mãe mandou me esconder, eu pensei que era a Cuca. Quem lembra da Cuca, gente? Porque minha mãe correu e se escondeu, pai. Aí deve ser a Cuca, né? Naquela época do sítio do Pica-Pau, né? E eu fiquei ali à porta: não, minha mãe, se esconde, se esconde. E quando eu fui na porta, que eu fui abrir, tinha aquelas portinholas, né? Aí aquelas portas mais antigas, eu abri a portinhola para ver. Menina curioso. E eu aí fui olhar, aí 2 senhorinhas bonitas assim, ela fez: oi meu filho, bom dia. Aí eu disse: por que minha mãe se escondeu? Eram 2 senhoras, elas abriram um livro para mim, uma revista, e me mostraram: olha o que Deus tem preparado para nós. Você já ouviu falar de Deus? Eu disse: não. E ela me apresentou Deus, uma revista. E então depois, anos depois, aos 17 anos, eu dentro de um ônibus, de uma forma simples, esses 3 homens chegaram para mim e falaram assim: velhinho, você sabe quem é Deus? Eu disse: eu já ouvi falar. Uma vez 2 senhoras me contaram sobre Deus. Ele disse: pois é, você está vendo o céu e a terra? Foi Deus que fez. E a gente andando dentro do ônibus, na estrada, na BR. E eu olhava para o céu, olhava para a terra, ele disse: olha, aqui em Gênesis, ó, e Deus criou os céus e a terra. Foi Deus que fez tudo isso. E eu comecei a dizer: poxa,
Eu não sabia disso. Ele está vendo os pássaros, está vendo as plantas. Foi Deus que fez, e me mostrando na palavra, dizendo: olha, e esse Deus tem um filho, e o filho dele é Jesus Cristo. Todo aquele que crê nesse Jesus será salvo. Deus vai levar para um lugar perfeito. Não é por merecimento, não é porque a gente merece. A salvação vem porque a gente acredita. Eu comecei a chorar. Eu digo, dentro de mim, meus irmãos, tinha um sim e um amém. Eu passei a minha vida, quando pequeno, só vendo ubanda, candomblé, sentava em rodas de caruru de 7 meninos. E a minha mãe e minhas tias me botavam para sentar à força, me botava aquela cheia de caruru, de farofa. Vai, é hora de comer. E botava minha cara dentro da farofa, e eu me melava todo de caruru, quiabo. Mas eu via minhas tias se manifestando. Tinha uma tia minha que ela partia uma galinha na boca, possessa. E eu mesmo pequeno, com a sabedoria humana, eu dizia assim: eu não quero isso para mim. Mas quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, eu disse: é isso. Não, eu não me converti aos 17 anos, eu conheci Jesus aos 17 anos. Porque eu passei por muitos anos da minha vida achando que eu precisaria fazer força. Eu que tinha que fazer na minha força, pegar a cruz e levar o peso. Eu ouvia lá na Velha Petrolina, eu ficava ouvindo a palavra, eu digo: eu quero Jesus, eu quero servir Jesus. Mas eu não posso envergonhar a igreja. Eu não tenho força para mudar. Eu ainda sou um mentiroso, eu ainda tenho vícios, eu ainda tenho maus hábitos. Que adianta eu aceitar Jesus hoje e amanhã não ter força? Está envergonhando a igreja. Até que um homem fala para mim de forma simples. Diga comigo: simples. Ele disse: você que está querendo mudar primeiro, para depois vir para Jesus. Deus está dizendo a você: vem do jeito que você está, porque é Jesus que vai mudar você. Aí eu disse: eu passei tantos anos da minha vida tentando, querendo, na minha força. Eu não tenho. Ele é Deus. Ele pode o que eu não posso. E de forma simples, irmãos, eu fui para frente, levantei as mãos e confessei. E milagrosamente, porque milagre não se explica, milagre se vive, irmão. Não foi na minha força, eu não fiz força nenhuma. E a partir daquele dia, eu fui liberto de vícios, do adultério, da mentira, de pornografia. Muitas coisas aconteceram de maneira simples. Eu estava ontem com o irmão John, e ele me lembrou de um testemunho, que eu tinha o vício de andar com um Sorine. Irmão, no dia que eu aceitei Jesus, eu estava com um Sorine no meu bolso. Eu tinha mais de 28 anos usando Sorine. Eu não conseguia me libertar daquilo. E um dia eu estava na casa de minha irmã, eu já convertido, e eu ainda vivendo com um Sorine. Foi a única coisa que tinha ficado. E eu com aquele Sorine no bolso, veio uma ministração no meu coração: por que você não prega para a sua família? E eu pregando para minhas irmãs, chamei elas, comecei a tocar violão, cantar Deus está aqui, e comecei a pregar o evangelho para eles. E eles receberam Jesus Cristo. Eu fui dormir, eu usava Sorine de 2 em 2 horas, porque o nariz fechava, eu não ia ficar falta de ar, toma Sorine, era o dia todo assim. Mas quando eu entrei naquele princípio de levar para a minha família o que Deus tinha entregado a mim, querido, passou uma noite, eu falei: não vou falar para ninguém, porque vai que no outro dia eu volto a usar. Passou 2, passou 5 noites na casa dela. E o Espírito Santo me lembrou daquela passagem dos 10 leprosos, quando vem para Jesus. E esses 10 leprosos vêm para Jesus e pedem para ser curado. Peçam e vocês receberão. Batam e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bater, a porta abrir-se-vos-á. Então aqueles homens pedem, Jesus diz: voltem para os mestres da lei e diga a eles que você já está curado.
Aqueles homens certamente olharam para Jesus e viu que ainda não tinha sido purificado. A lepra estava lá, talvez alguns sem nariz, sem orelha, ainda com as deformidades. E aqueles homens voltaram, pegaram a palavra de Jesus e voltaram para obedecer o que o Senhor mandou. E a palavra diz: no caminho eles foram curados. A resposta que muitas vezes a gente está esperando que Deus faça, Ele está dizendo: eu já fiz. No caminho você será curado. Deus continua fazendo de forma simples, irmãos. Eu quero pedir a você que fique de pé.